Salve, salve! Mais uma vez está começando o Conversando e hoje é o 5º episódio. E para este 5º episódio eu trago um amigo lá da década de 90, André Filomeno, um irmão. A gente já foi namorado uma época. A gente já trabalhou muito. A gente trabalhava numa empresa chamada TVA, Digisat, trabalhava com televisão por assinatura, já fomos em muita festa da TVA, festa da MTV, e hoje ele está aqui com a gente, André Filomeno. Seja bem-vindo, André. Como é que você está? Puxa vida, hein, Sandro? Que apresentação maravilhosa, cara. Realmente, a gente tem bastante história, né, Sandrão? É verdade, bastante história. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite, né? Tá aqui no Conversando, né? E tomara que a gente converse muito, viu, Sandro? Vamos, a gente vai sim, André. Mas vamos lá, para a galera te conhecer, faça uma apresentação em quem é André Filomeno. Porra, meu, essa pergunta, porra, meu. Responde por onde, né? É verdade. Bom, Sandro, eu sou um paulistano, né? Nasci no Belenzinho. Tá. Não sei se você conhece, já conheceu o Belenzinho. É aqui, né? Perto, né? Tenho atualmente 48 anos, né? 2 filhos lindos, né? O Gabriel e a Mônica. Tenho uma companheira muito bacana também, a Eliane. Né? Atualmente sou advogado, né? Atuo em algumas causas aí. Também tenho uma outra profissão secundária que chama auditor de dianética, né? É uma área mais voltada também para o melhoramento pessoal. Né? Enfim, sou filho aí de metalúrgico, né? João Filomeno trabalhou na GM. A gente estudou no SESI quando era pequenininhos. Né? Tenho 2 irmãos, o Alexandre e o Alisson. Não sei se lembro, né? Pô, a gente tava falando aí, trabalhava junto, a gente ia pras festas, ia lá na casa de sua mãe lá comer os bifes. Cara, que legal. E hoje você é um homem da lei, você trabalha com direito. Hoje eu sou um homem da lei. Eu tenho 20 anos de formado, né? Me formei no ano... 22 anos, me formei no ano 2000, né? na Unicid. Né? Depois fiz uma pós-graduação em Direito Administrativo. E a partir de então eu sempre trabalhei na área do direito público. Né? Direito público. Como nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse tema, né? O direito tem essa divisão entre público e privado. Né? A minha área sempre foi mais voltada para o direito público. Então, desde a minha formação, eu sempre trabalhei em alguns órgãos públicos, como, por exemplo, a Câmara Municipal de Jundiaí, Prefeitura de Várzea Paulista. Né? E nessa minha caminhada profissional, enquanto advogado, eu galguei o mais alto grau que um advogado pode alcançar em âmbito municipal, né? Que é secretário de Assuntos Jurídicos de uma cidade do ABC aqui de São Paulo. Né? Legal. E aí trabalhar na prefeitura? Isso, aí eu trabalhava na prefeitura enquanto secretário jurídico, né? De Assuntos Jurídicos. E depois de 2008 para cá, eu larguei tudo. Comprei um Fusca. Falei, vou trabalhar por conta, né? Então, à medida em que você vai atuando na área jurídica, você tem o relacionamento que você faz, né? Então, eu conheci alguns... O network, né? Isso, o network. Pessoas do poder público, empresas, né? Aí hoje eles me contratam, né? Me pagam mensalmente para eu estar à disposição deles. E aí, desde 2008 para cá, eu estou nessa carreira solo. Desfez o grupo, né? Isso, ajudando muito as pessoas, ajudando muito as empresas também a resolverem problemas, né? De ordem jurídica, que são começados, né, com assuntos de ética também, né? Que tem... Surgem daí, né, alguns problemas. Né? Você falou que, além disso,
consultor de auditor de dianética. Vamos combinar um dia para você vir falar sobre isso, porque eu não faço a mínima ideia assim. Você já me falou um pouco, meio por cima, a gente já conversou, já vi um pouco do teu trabalho, mas até para a gente se aprofundar um pouco e fazer esse pequeno estudo e bate-bola que a gente fez antes de entrarmos aqui no estúdio para gravar. Perfeito. Ô André, o tema de hoje do Conversando, aquilo que eu falei para você, o Miguel, o Pietro e eu, a gente pensou o Conversando sendo um momento de falar sobre saúde mental, falar sobre desenvolvimento humano, sobre cultura, arte, educação. E hoje a gente veio falar sobre direito e justiça, né? Eu quero começar este nosso encontro falando sobre o direito. Ele é o que é uma ciência, é uma forma de fazer, de praticar a justiça. O direito veio depois da justiça ou a justiça veio antes? Como é isso? O que é direito, o que é justiça? Ô Sandro, tem várias linhas aí de estudos, né? Tá. Que pode se chegar, por exemplo, numa resposta ou em outra, né? Aliás, essa é uma marca do direito, né? Essa é uma marca inclusive da justiça em si, porque quando você está falando, por exemplo, acerca de um julgamento de um processo, pode estar mais em voga uma questão mais ligada com tipo um direito natural da pessoa, né, do que propriamente por um outro tipo de direito, como um direito positivo, um posto, algo mais atual, né? Uhum. Olha, Sandra, eu penso assim, o direito ele é muito amplo, né? Ele ele nasce de algumas fontes, né? Essa questão do justnaturalismo que se fala, né? Que é aquela sensação que a pessoa tem de senso de justiça. Aquela coisa, o direito à vida, né? O direito à propriedade privada. Isso, toda essa parafernália toda aí, né? Ela vem como base para se formar o corpo jurídico, né? Tá. Isso nós estamos falando de coisas muito antigas, né? Então, desde que o mundo é mundo, né? Tá. E aí foram prevalecendo alguns direitos. Por exemplo, hoje você tem os direitos humanos aí, né? Que é algo que é latente do ponto de vista do direito natural, o direito à vida, à propriedade, um devido processo legal, né? Tá. Sandrão, tem muita coisa para falar sobre direito. Então, né? eu acho que assim, né? Aí você me corrige se eu estiver errado. O direito nasce para que a gente faça a justiça acontecer. O direito nasce, como a gente até colocou lá, né? Ele é uma ciência social que ele é um princípio de regras que visa a boa convivência. Que visa o bem comum, que visa, não sei, você falou do processo legal, né? É exatamente isso. Como a gente vive em sociedade, né, e existem, né, uma infinidade de relações, né, não existiria como viver numa sociedade se ela não estivesse regulada, né? Se essas relações não fossem reguladas, estabelecendo os limites, né? Então, por exemplo, uma pessoa se relaciona com outra, uma pessoa se relaciona com bens, né? Com propriedade, uma pessoa se relaciona com filhos. Então, tudo isso vem o direito, né? Regulando todas essas relações que existem, né? Para que a partir dali, né, se contenham ou se limitam, balizam, né, as condutas, né? Isso do ponto de vista do direito civil, né, que é as relações pessoais entre os bens, as dívidas, né, sucessão e coisa do tipo. Isso que você falou me lembrou os contratualistas. Contratos? Né? Os contratualistas, né, o contrato social. O contrato social, né? O Jean-Jacques o Rousseau, né? Isso, o Rousseau.
Mas a gente tem ações de direito anterior a isso, né? Então, lá no Império Romano, tem o direito romano, Sim. né? Que, salvo engano, é o que é a base do nosso direito, Isso. é o direito romano, né? Exatamente. E, evidentemente, a gente tinha noções de direito gregos, mesopotâmicos, egípcios, ou seja, cada civilização tem o seu código legal. Não sei se eu estou falando certo, mas né, código de conduta ali, né? Suas regras de convivência, enfim. E o direito, ele é a organização desses códigos que visam a justiça, né? Visam aí a convivência, a administração de bens públicos, acessos e restrições, tá? A gente está falando, e aí nesse começo eu acho legal a gente também deixar claro, porque às vezes a gente esbarra num senso de justiça. Eu quero ser justo com tal pessoa, então eu vou tratá-la com igualdade. Ok, essas palavras elas conversam, mas tem uma outra palavra que nos faz pensar antes de dizer, que é a equidade. A equidade, ela está relacionada à igualdade como? Eu acho que poderia ser até sinônimos uma da outra, né? Tem uma outra situação que, se não me falha a memória, a gente pode chamar de isonomia, né? Tá. Tem um meme jurídico que retrata bem essa questão da isonomia, né? E se eu tiver equivocado, depois a gente corrige. Alguém isso comenta daí. aí nos comentários e corrige nós dois aqui. A questão é a seguinte: você tem um muro, tá. O meme é esse: você tem um muro e duas pessoas querendo olhar no muro. Tá. Só que o muro tem 1,80 m. Tá. Né? Então tem uma pessoa de 1,80 m e uma de 1,5 m. Tá. Né? Tem então, eu e você lá, né? Isso, tem eu e você lá, exatamente isso. Você tem 2 e 4. Né? 2 e 4. Então, para que seja aplicado o princípio da isonomia, né, você daria uma escada, para a mesma função, para que os dois enxerguem ali, tá. Você daria uma escada para o camarada de 1,80 m, você daria uma escada com 5 degraus, entendeu? Tá. E o camarada de 1,90 m, não sei se foi esse, você dá uma escada de 2 degraus. Então você alcança, você né? Iguala, né? Isso, você iguala os desiguais. Tá, você entendeu? Legal. Você iguala os desiguais, né? Tá. Então tem essa questão também para se fazer essa justiça. Né? São princípios esses. Seria ajustar as condições existentes para que haja igualdade. Exatamente. Então você ajusta o fato, ajusta a condição para que ambos os indivíduos tenham o mesmo direito. Isso, tem a mesma visão. A mesma visão. Então você veja, por exemplo, no Código do Consumidor, se você quiser reclamar acerca de uma questão técnica, o juiz sabe que você não tem, o juiz não, a lei. A lei sabe que você não tem condições de provar o defeito técnico. Tá. Porque você é o consumidor. Então, como que ela é igual? Ela fala assim, se você alegar um defeito técnico, a empresa, que ela é detentora da tecnologia, tem que provar que não está errado. Então, você inverte o ônus da prova. Tá. Então, é como se você fizesse um balanço, um jogo. Para deixar os lados equilibrados e a verdade vai surgir se estava quebrado ou se eu quebrei depois que comprei. E aí isso vai ser avaliado. Tá, legal. Beleza, vamos avançar então aqui. Então a gente já falou um pouco de noção de direito, de justiça. A gente trouxe essa questão da isonomia, da igualdade. Da equidade, né? Sandro, deixa eu aproveitar. Você falou também porque assim, se você analisar na questão da deusa da justiça, né? Temis, né? E você tem na Grécia em Roma deusas diferentes, né? Mudou os nomes, né? Só que uma está com o olho vendado, a outra não. Acho que é Minerva, se não me engano. A gente fala Dickens, né?
sou muito Coloca aí, ruim gente, põe aí no comentário quem é a deusa romana da justiça. A grega é a Temis, se não me engano. Isso. E a outra tá com a espada na mão. Tá. E a outra tá com a balança. Isso. Então, uma tá exigindo ali retidão, né? Porque a palavra direito vem dali do reto, né? De reto. E tem uma outra que é o seguinte, é para a espada é para descer a porrada, meu. A chibata. Descer a chibata em quem tá errado. Né? Então essa tinha uma visão, a romana, se eu não me engano, a romana tinha uma visão um pouquinho mais justa, né? Você vai ver o que é a justiça. Você vai ver o que é a justiça agora toma, né? E a outra estava mais voltada, se eu não me engano, uma questão de jurisprudência, de dizer o direito, de equilíbrio, sem descer o rei, né? Sem descer o rei. Sem usar a visão. Algo mais ou menos por aí. E você tem essa questão de justiça aí e o lado... Porque assim, não adianta você ter uma norma que ela não tenha uma eficácia. Então você precisa, olha, se você não fizer, tem uma pena, entendeu? Ou se você fizer, tem uma pena. Tá. Legal. O André, é engraçado, né? Quando a gente... Você falou aí da justiça, né? Não tem um ditado que assim, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Eu sempre ouvia isso, né? Então, aí é o equilíbrio, né? Sim. Porque às vezes o pau que dá em Chico, a hora que Francisco viu o pau comer num, ele já foi embora e não quer nem saber, né? Então, é esse equilíbrio aí. Isso. Cara, eu também te chamei aqui hoje para gente falar sobre a carreira do advogado. Por quê? Eu sou professor de ensino médio, dou aula de filosofia, de sociologia no ensino médio e de educação socioemocional. E eu sempre percebo no final, no terceirão, né? Então, os alunos já se preocupando com os vestibulares, a carreira que quer seguir, né? Procurando decidir a profissão, né? Você, como todo adolescente, deve ter passado por esses questionamentos, né? Então, quando eu saio do colegial, né? Porque não era ensino médio, era colegial. Eu fui para o Luther King, fiz desenho mecânico, fiz técnico mecânico e aí eu fui ser padre. Né? Eu saí e aí eu estudei filosofia, teologia, me apaixonei pela secretária paroquial e bora. E aí saí, aí comecei a dar aula e hoje sou professor. Como é que você escolheu ser advogado? Não escolhi, né? Eu acho importante essa pergunta, Sandro. É muito importante, por sinal. Até me veio em mente agora uma questão. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive aula de direito civil. Oh, legal. Né? Tive aula de direito civil, estudava num colégio na Moca ali. E eu me recordo que o professor que dava aula de direito civil, ele conseguiu, de uma certa forma, dando a aula, né, me convencer de que o direito seria um caminho muito válido para a vida. Por uma razão só. Porque é onde você estudaria as regras de conduta da sua própria sociedade. Tá. Né? Então, no terceiro colegial, eu já senti uma paixão ali pelo direito. Aquilo já te pegou? Já me pegou. Tá. Ali já foi um aviso, né? Uhum. Outra coisa que também me conduziu para essa área era mais em nível cultural. Uhum. Porque assim, nós somos de 70, né? A galera de 70 não tinha muita escolha. Não tinha né? muita escolha, é verdade. Mas assim, ou você faz faculdade ou você não faz, vai trabalhar. Você estuda ou você vai trabalhar, era mais ou menos assim. Né? Se você escolhesse estudar, as opções, as informações que nós tínhamos, pelo menos na cultura da minha família ali, era muito restrito. Ou você é advogado, ou você é médico, ou você é... Como não tinha dinheiro para ser advogado?
e não sabia fazer conta, porque o engenheiro precisa ser voltado para a questão matemática, né? de exatas, você, sobrou aqui isso. E aí você tem um parente também que né? Olha, se você se formar, você vai trabalhar comigo, entendeu? Então começa a surgir algumas promessas jamais cumpridas, né? Irrealizáveis, né? Então, esse foi um... Mas o que eu falaria para o terceirão é o seguinte: nós estamos, né, a gente vive no Estado democrático de direito, né? Existe ali os pilares que são os fundamentos, né, da nossa Constituição, do nosso povo, a soberania do nosso país, né? E isso seria já um motivo crucial para se trabalhar. Por quê? Porque todas as relações são regidas pelo direito. Então, se o camarada fizer direito, ele vai saber sobre o direito médico, entendeu? As relações que regem, por exemplo, os enfermeiros, a propriedade industrial, né? Criação. Então, criminal também, né? Que é uma coisa aí que ela é mais, o criminal é mais fantástico, né? Uma coisa... tem meio que um mistério. Um mistério, né? Muito americanizado, né? Esse negócio. Hoje, quando a gente combinou de você vir aqui no Conversando, como não é a minha área, né? Para não chegar aqui e falar bobagem, eu estudei um pouco essa semana. E nós estávamos conversando antes da gente começar a gravar que algumas coisas que atraem o jovem para fazer direito, né? Então, a primeira é a amplitude da área de atuação. O advogado, a advogada, ele tem uma vasta possibilidade de atuar em inúmeros locais, né? O segundo seria o salário, né? Mais ou menos. O segundo, o salário, né? Sim. E em terceiro lugar está isso que você falou: conhecer as leis e exercer a justiça, né? Que nos responde aquilo que a gente falou antes lá atrás. Quantas vezes a gente para e fala: cara, eu não gosto de ver gente maltratando o outro, eu não gosto de gente sendo injusta. Isso é natural do ser. Você não precisa fazer direito para você sentir isso. Só faz direito aquele que quer usar isso como um projeto de vida. Sim. Né? Sim. Agora, basta isso, você conhecer as leis, você ganhar bem e poder ter muita área de atuação? Quais outras características você listaria para o menino, a menina que está nos assistindo e está pensando em escolher direito? Tá. Você falou bem, viu, Sandro? É uma área que é muito vasta, né? Então, o aluno que se gradua em direito, né, ele tem algumas opções ali pela frente. Então, uma delas, por exemplo, é a carreira da advocacia. Tá. A outra é a carreira do Ministério Público, né? A outra é a carreira de delegado de polícia. Tem uma outra que é a carreira de juiz, né? Para algumas destas carreiras, há necessidade de comprovação de 3 anos de advocacia, ou 2, se eu não me engano, né? Você não queria falar besteira, deixa que eu falo. Né? Então você tem um campo vasto ali. Tá. Também tem a parte da docência, né? E muitas outras, mas as mais tradicionais são essas, né? Então você pode, por exemplo, ir para a magistratura, virar juiz. Tá. Para isso você precisa fazer 3 anos de advocacia. E aí, né, eu tenho outros cursos para fazer. Não basta fazer direito e tirar o... Com a prática... A OAB. Com a prática da OAB, com a prática da advocacia, você já está preparado para... Ah, tá. Eu pensei que tivesse fazer um curso de juiz, assim, não, sabe? mas você presta um concurso. Tá. Né? Tanto para a OAB, quanto para a magistratura, para o Ministério Público e para delegado, você tem provas
para se prestar. Prova mesmo de escola? Prova de exatamente, escola, é provas objetivas, né? Então você tem ali um item para seguir, né? Até a parte psicológica também, né? Se bem que alguns juízes acho que não passaram por essa daí, né? Mas tudo bem. E o MP também, né? Com todo respeito meus colegas que trabalham, né? E meus colegas também, né? também. E assim, pelo que eu senti, Sandro, o que acontece? Não só na advocacia, né? Mas o camarada que tem a intenção de trabalhar e de conhecer uma ciência, antes de mais nada, e você vai achar que é besteira, mas precisa saber ler, entendeu? Precisa saber ler. Olha aí, né? gente, olha aí. Leitura, leitura. Exatamente. Porque é o seguinte, Sandro, uma palavra mal entendida, uma palavra que ela não é clarificada, afasta o camarada do texto, você entendeu? Ela tem uma barreira para o estudo, né? Tem outros obstáculos para o estudo também, como eu já sei isso, meu pai já me falou isso, tem outras barreiras também, mas uma que é assustadora é isso, é você não... Você precisa andar, se você quiser que os problemas da humanidade terminem, você anda com um dicionário embaixo do braço. E na carreira jurídica é assim, né? Os termos são muitos termos técnicos, muita coisa rebuscada. Se você assistir, por exemplo, uma sessão do STF ou do STJ, depois eu explico as diferenças entre esses dois, o STJ lida com questões infraconstitucionais, né? E o STF com questões... Você vai perceber que é uma linguagem técnica, estritamente técnica. Então, se você não tem o hábito da leitura, de parar, de não passar por uma palavra que você não entende, você pode perder um caso. Você pode perder um caso. Né? O juiz fala assim, isso prescinde de autorização. O cara não entende o que é isso. Então, o síndico, chama o síndico então. Né? Exatamente. E tem um outro fator que é importante, né, Sandro? O equilíbrio emocional. Né? Então você vai lidar, por exemplo, o advogado, eu acho que ele é o que mais sofre na relação. Tá? Por quê? Porque nós temos que dar conta da relação com o cliente, coisa que o juiz não tem que dar, nem o promotor. O promotor e o juiz dá a sentença. Quem aguenta o choro do cliente é você, né? Ou os aplausos. Né? Então você também tem que dar com o juiz e com o promotor. E é um ambiente, na maioria das vezes, muito hostil. Né? Muito técnico, muito formal. Né? Não tem mamãe me dói, você entendeu? Sem mimimi. Isso, existe uma pauta, os caras estão a 1000 por hora ali trabalhando. Seu caso é mais um. Desculpa ser muito sincero assim, entendeu? Seu cliente é mais um na pauta do juiz. Na lista do dia. Sim, ali. Obviamente, né? Tem o zelo ali, ele tem o juiz tem os assessores dele, mas precisa ter um tom emocional, Sandro, muito elevado, para não levar as coisas para o lado pessoal, você entendeu? Além dessa parte de leitura e um conhecimento histórico, para você entender os institutos, né? Da onde que vem, por exemplo, a uso capião, qual que é a ideia do direito de posse, né? de privacidade, de liberdade, toda essa luta aí que a gente vive. Hoje mesmo nós estamos vivendo uma situação isso, né? Estão buscando liberdade, mas de onde que vem isso, né? Aí você vai ver, isso remonta a coisas de séculos retrasados, né? Então, eu acho que o aluno tem que se preparar, saber ler, entendeu? Se comunicar bem. Se comunicar bem. Falar bem. E ouvir, né, Sandro? Saber ouvir. Porque é o seguinte, os fatos... Porque, o que é o direito? O direito nada mais é o seguinte, qual que é o fato? O que aconteceu? Se você não prestar atenção no fato, você não sabe se enquadra naquele direito ou naquele, você entendeu? Então o cara fala, pô, locação de imóvel. Eu falo, não, ele morava aqui de graça, não é locação. Então quando você lida com fatos, você tem que levar para a justiça o que aconteceu.
né? Olha, a pessoa ficou aqui morando 25 anos. O cara quer cobrar aluguel, mas quem mora 25 anos é dono da coisa. Pois é, virou dono, né? Então você precisa estar muito atento aos fatos, ouvir muito bem. Bom, a questão da comunicação é em qualquer canto também, né, Sandro? O André, falando ainda do emocional, né? Hoje, o desequilíbrio emocional é muito grande, né? Porque as pessoas estão cada vez mais envolvidas nessa fragilidade emocional e, imagino eu, uma atmosfera de julgamento, por exemplo, né? de decidindo quem está certo, quem não está. Isso deve aflorar e se a pessoa já tem um desequilíbrio, se ela perde uma causa ou se ela é condenada ou é comprovado que ela mentiu e ela tem a convicção de que ela está certa, isso faz a pessoa, enfim, se desmoronar, né? Desmoronar. Então esse desequilíbrio emocional, ele é muito real hoje em dia na questão do direito, da justiça, dos processos. Sim, sim. Inclusive agora em setembro, né, tem quase que um programa da OAB, né, que auxilia, né, os advogados nesse ponto, né, porque muitos estão em depressão por várias razões, né, não significa que seja estritamente por conta do direito. Por conta do direito, né? Mas é muito oportuno isso que você está perguntando, porque é o seguinte, Sandro, a questão que é mais marcante aí é que se o camarada está num tom emocional baixo, então, por exemplo, ele anda, vamos dizer assim, irado, é um tom emocional baixo, né? Ele já não raciocina mais, né? Então, tudo que sai dele é reativo. Os dados que ele vai conseguir trabalhar são dados que ele nem sabe de onde está vindo, né? Então, já não tem mais análise ali, não está mais analisando, né? A lógica passou longe. Sim, então se um juiz te desestabiliza, você pode ficar com medo, né? Já teve juiz que um dia, em Itaquera, né? Ele falou assim para mim, doutor, o senhor está induzindo a testemunha a falar tal coisa. E eu não tinha induzido. Aí ele bateu a mão na mesa, ele falou assim, vai sair daqui todo mundo preso. Aí eu falei, então vamos todo mundo preso. Eu não estava mentindo, né? Mas se você deixa, porque ele está fazendo um teatro, você entendeu? Então se você não está atento, que é aquilo que você falou, se comunicar, Sandro, é estar atento, é estar ali em tempo presente, é estar observando, está conectado. Se você não está atento, você já vai de fralda, já chora, vai ficar por lá, você entendeu? Por quê? Porque o cara te desestabiliza, né? Esse é o jogo, né? Esse isso faz parte desse jogo. Tá. O André, você falou aí, você citou a questão dessa relação, né, do advogado, do promotor e do juiz. Sim. Eu vou falar a minha opinião, que não é a minha área, né? Eu imagino o juiz é o Deus Odin, né? É o Deus, e aí tem lá o promotor e tem o advogado que é o herói que vai passar pela jornada do herói, vai se lascar, vai não sei o quê, Como que é essa relação desses atores de um cenário do direito? O advogado, o promotor, o juiz, como é que é isso? Primeiro, o papel de cada um, né, Sandro? Como a gente... Vou fazer um link com a questão do direito como regulador das relações. Você tem uma situação ali para ser resolvida, né? Que você não pode resolver com as próprias mãos. Gastar o réu primário, né? Isso. Gastar o réu primário. Eu vou gastar meu réu primário quando eu tiver com 70 anos. Pois porque aí não posso mais ser preso. Exatamente, né? Então você tem de um lado o promotor, né? Você tem uma pessoa,
Isso na esfera criminal, vamos dizer assim, né? Ou então na área de família, onde o promotor atua. Você tem também o advogado, que está levando o caso ali. Então vamos supor que é um caso de homicídio. O promotor vai fritar o cara e o advogado... O promotor sempre é a oposição? Sempre é a oposição, se tiver bom senso. Porque às vezes, mesmo com um monte de prova a favor, o cara está fritando o outro ainda. Né? Então, né, por isso que o advogado, na verdade, ele não está ali para defender o crime. Ele está ali para defender o direito de defesa do cara. Cara, você me lembrou de... Desculpa. Voltaire. Voltaire fala assim, eu posso não concordar com o que você diz, mas você tem todo o direito de manifestar a sua opinião. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então, nós estamos ali porque é o seguinte, nós queremos... Se vai fritar direito. Já que vai fritar, frita direito. Exatamente. Né? E o juiz é o camarada, né, que vai julgar. Porque ele é é o que desempata. O que desempata, né? Então são três peças dessa maquinaria toda. Entre os três não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Isso aí está no Estatuto da OAB. Eu posso, enquanto advogado, entrar na sala do juiz, conversar com ele, mas sempre está fechada a sala. Ninguém deixa a porta aberta. Por outro lado, né, eu já vi, eles tomam café com os promotores. Né? O advogado mas, não, enfim, né? Tomar café, tomar café não diz nada. Né? Mas enfim, eles são servidores, né, do Estado, né, e o advogado não é um servidor do Estado. Pode ser que substitua o advogado a figura do defensor público, né, que é mais uma peça, né, que defende o acusado ali, que não tem condições de pagar advogado. Você tem direito a um advogado, mas caso não tenha, o Estado fornece um defensor público para você. Teve até um dia, eu estava numa audiência, eu levei um estagiário para assistir uma audiência, né? Então estava o juiz, ganha 35 mil, né? O promotor mais 30 e o defensor uns 25, né? Então só ali tinha 100 mil. E o caso, cara, era irrisório. Então, quer dizer, o Estado movimenta O que eu quero dizer é o seguinte, tem muita, no meu ponto de vista, tem muita incoerência em algumas coisas. Né? E o caso era a tiazinha que matou o gato, sei lá. E o estagiário ganhando 630 e o advogado 2.600 para passamos o dia inteiro ali. Mas não tem hierarquia entre esses três, essas peças, viu, Sandro? Mas quando a gente olha de fora, e aí os filmes, né, sempre mostra o advogado de um lado aqui, aí deve ser o promotor, então advogado de defesa, advogado de acusação. Isso. E aí tem lá o suprassumo de peruca branca e toga, né? O promotor está do lado dele sempre. Aqui no Brasil ele está do lado, né? Eles estão no mesmo nível ali. Não estariam, estão no mesmo nível, né? Inclusive já teve discussões aqui de advogado falando, eu quero sentar aí com vocês, né? Por quê? Já que é para igualar. Já que é igual. Porque quem está vendo de fora não está entendendo nada. Por que ele está ali do lado, né? Então existe isso. São amigos os dois? Eles são amigos. Agora, tem uma outra coisa. O juiz está ali presidindo a coisa. Ele é uma autoridade. Né? Então, do ponto de vista da sessão, né? Não do cargo. Do ponto de vista da sessão, ele é a autoridade. Ele é o peida alto. Ele é o peida a hora que ele quiser. Rola grossa. É o rola grossa. Ele faz o que ele quiser, né? Exatamente. Uma pergunta. A gente tem... eu falava isso hoje no 8º ano do colégio onde eu dou aula, né? No direito, ele é masculino ou ele é mais feminino? Tem mais advogadas ou mais advogados? Tem mais promotoras ou promotores? Tem mais juízas ou juízes? Você tem essa...
Não, eu não tenho essa informação especificamente. Esquece falando. minha pergunta. Mas você, a sua vivência, o que você acha? Atualmente eu venho me deparando mais com promotoras e juízas, né? Promotora, então a mulher tá conquistando aí. Desempenha um belo papel. Eu já tive casos de direito de família, né? Eu estava do lado do homem, né? Uma separação, por exemplo. Tá. E as promotoras, elas não estão ali ao lado da mulher, mas elas estão ali fiscalizando a lei. Ok. Né? O que elas querem é que a coisa também seja feita. E elas, eu não sei, as mulheres têm no meu ponto de vista, uma sensibilidade muito maior que a gente. Né? E, captaram a coisa no ar ali. Falou, olha, essa daí tá querendo demais. Né? E colocou os pingos nos is, né? Vamos dizer assim. Colocou a moça no lugar devido, né? Entendeu que o camarada estava trabalhando, tinha, né? Então eu percebo isso, né? Tem uma juíza aqui no Tatuapé, eu não sei se o nome dela é Tarcísio ou Narcisa, mas assim, um ser humano especial. Assim, né? Que eu acho que é isso que está faltando no direito. Né? Eu sei que o Estado tem muita demanda, tem muita coisa para pôr um ponto final, mas daria tempo, sabe, Sandro, de olhar aquilo com um pouquinho, com um óculos um pouquinho mais apurado, né? Conforme ela me perguntou um dia, sua cliente está triste, né? Eu nunca vi juiz perguntar isso. Né? Tô achando que vocês estão tristinhos. Quero conversar mais meia hora para ver se não divorcia, né? Tá legal isso, né? Uma visão mais. E aí eu acho que é naquilo do emocional, né? Porque se Exatamente. Nós temos homens e mulheres, advogados e advogadas e promotores e promotoras, juiz, enfim, essas pessoas que podem estar com o emocional abalado, a gente também tem pessoas que estão saudáveis. E cônscias daquilo que tem que fazer e, como você falou, consegue ver além da situação. Sim, né? Além da pauta dela. Além da pauta dela, legal. O André, cara, a gente tem bastante coisa para falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O direito, essa ciência social que a gente está falando, ela veio se desenvolvendo em toda a história da humanidade. Então a gente já falou um pouco disso. Hoje, na educação, por exemplo, a gente está na educação 4.0, 5.0. Né? Falávamos um dia desses sobre o metaverso, o Cícero veio falar sobre algoritmos, sobre ambientes digitais. A profissão do advogado na era digital, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa considerável que você podia trazer para a gente? Tá. Ó, Sandro, quando você falou de 4.0, 4.1, só me vem um Opala na cabeça. Um Diplomata, 250S, o 4.1. Mas assim, a questão é que atualmente, né, o processo ele não é mais físico. Papel. Então, ele não é mais físico, não é mais em papel. Isso agilizou muito a comunicação entre advogado, juiz, promotor. Por quê? Porque a justiça tem um sistema, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e todo do país inteiro, isso é obra do CNJ, né, que é um Conselho Nacional de Justiça. Eles disponibilizaram um sistema onde você navega, vê o processo ali, não faz, por exemplo, tantas audiências de forma pessoal, né, como era feito antes. Você mantém ali a comunicação diária quase com o processo, porque você imagina, você tinha que ir no balcão lá ver, né? Retirar o processo. Esse foi um avanço que veio para ficar. Que veio para ficar. E ele também traz um benefício de ordem financeira, né? Porque tem o princípio da economia ali, né? Você deixa...
não é quem se deu mal, mas assim, você mandava o estagiário ir lá ver o processo. Né? Hoje o estagiário vê o processo dentro desse sistema, desse banco de escritório, dados. Né? Isso. Então o juiz manda para você um link pelo seu e-mail para você acessar, vai ter audiência a tal hora, né? Tá. Esse é um fato, essa é uma situação que veio e que nos auxiliou muito, né? Uhum. Uma outra coisa também que acontece é que você tem os prazos para os advogados. Antes, por exemplo, o juiz fala, você tem 5 dias para se manifestar, né? Esse foi um avanço legal da lei, não tem nada a ver com tecnologia, mas era um... Então, por exemplo, se ele falasse para você na quinta-feira, então você tinha 5 dias para se manifestar e contava o sábado e domingo, né? Então, quer dizer, o seu prazo terminou... Na quarta? Terça. Isso, terça-feira. Se você não foi no fórum na sexta, só sobrou segunda. segunda. Sábado você não pode ir porque o fórum está fechado. Né? Sobrou segunda. Então, hoje não. Hoje os prazos são contados em dias úteis para os advogados. Né? Tá. Então, hoje se sai um prazo na quinta-feira de 5 dias, você conta a sexta, que é o primeiro dia, aí a segunda é o segundo, né? E assim por diante. Essa foi uma prática boa. A pandemia nos auxiliou muito, porque deu uma potencializada vamos dizer assim, não na virtualização, porque já existia, o processo já era virtual, mas deu uma potencializada na questão de se realizar audiências, né, à distância, né? De maneira que você... Por um lado, isso é bom. Para alguns casos não é muito bom, né? Então, se você tiver num caso onde tem a necessidade de você ouvir uma testemunha, sentir ali o clima, você entendeu? Às vezes você está ouvindo uma testemunha e o cara está sendo orientado ali. E você não está vendo. Você não está vendo, ele está embaixo da mesa. Uhum. Né? O último processo que eu tive aí, eu falava para o juiz, pede para rodar a câmera para saber se tem alguém aí. Né? Uhum. O juiz vai falar, já fizemos isso, doutor André. Eu falei, mas eu não estou satisfeito. Roda de novo! E você viu os caras tudo assim, né? Da câmera, disfarçando, né? Então, a pandemia deu uma potencializada nessa questão virtual aí, das audiências, né? Com esse problema aí de que algumas a gente entende que isso economizou muito, viu, Sandro? Economizou bastante. Eu acho que o digital, a tecnologia, né? A tecnologia sempre existiu, mas estou dizendo, essa tecnologia virtual, digital, ela facilitou por alguns lados e outro ela limitou um pouco, ao meu ponto de vista. Por exemplo, eu dei muita aula digital em casa, né? Então, roupa online da cintura para cima e de pijama da cintura para baixo, né? Sim. Você perde o aluno, você perde a pergunta, riqueza, a riqueza, ali, né? E aí você perde essa percepção que a gente falou da questão do emocional lá, né? E da comunicação da também, comunicação. Né? Do tempo presente ali, né, Sandra? Isso é verdade. Eu não gosto muito de fazer audiência, né? Não gosto muito. Eu gosto mais da parte comercial, do network, assim, que é tudo isso que precisa também, né? Esse aspecto mais técnico aí, eu deixo para uns caras. Para os caras que gostam, né? Para os nerds lá do escritório. Os nerds do escritório, tá. O André, antes da gente ir concluindo a nossa conversa, você falou... tá. A gente falava lá atrás sobre Revolução dos Bichos. George Orwell. Tá em voga, né, ele? Ultimamente. E aí a gente tem aquela máxima, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Sim. Somos todos iguais, André? Olha... Pelo direito aí, o que... né? Eu acho que existe sim um esforço da justiça, né? Pelo menos num âmbito mais terrestre aqui, vamos dizer assim, né? Existe sim. Aqui embaixo, eu falo embaixo numa instância,
vamos dizer assim, na instância do STF, eu acho que isso não existe. Tá. Entendeu? Existe uma utilização do direito, né? Principalmente em nível de STF federal, constitucional, que é estritamente político. Tá. Tá? Isso não é velado, isso é claro. Não, isso é claro. Tanto é que eles são agentes políticos. Uhum. Os ministros, você vê que eles não são chamados de juízes. Eles são ministros, porque eles são escolhidos Tá. pelos representantes dos outros poderes, Tá. né? Principalmente do poder executivo. Então é o seguinte, de que lado está tocando a banda? É isso. Ok. Claro que de uma maneira muito sutil em alguns casos. Tá. Né? O caso meu que chega lá do STF, da tiazinha que... Matou o gato? que quebrou o abajur na cara do marido, não tem. Né? Então eu falo, em algum nível, né? Essa máxima aí que você falou acontece. Aqui embaixo, menos, entendeu? O meu receio é que isso comece a acontecer aqui. Eu falo, olha, aqui vai ser julgado assim agora. Tem algumas coisas meio esparsas acontecendo aqui. Tá. Né? Eu vejo isso em alguns casos. Como que é? Olho por olho, dente por dente? É quase isso, né? Como é o nome lá? Tem pena de Italião, né? O Hammurabi. O Código de Hammurabi. Então, isso existe, não na justiça. A justiça está ali, para que ela está lá? Ela está lá para pacificar... O olho de um e o dente do outro. Exatamente. O processo existe para trazer a paz social. O primeiro objetivo do processo é, na verdade, estabelecer quem manda. É o Estado, né? Tá. Olha, aqui funciona assim. Tá. Então, para esse caso, nós vamos resolver assim. Você goste ou não. Tá bom. De acordo com meio a lei. Leviatã. Eu mando e vamos lá. Isso. O objetivo primário do processo é esse. É deixar a paz social. É verdade, né? E aí a paz social, né, pode acontecer... Agora, quando a gente fala de olho por olho, eu acho que isso é uma coisa que tá na gente, né? Ainda, né? Ainda tá na gente. Tá. Meio que... Fez, levou. Olha... né? Às vezes acontece isso de maneira velada, mas não no judiciário, né? Não vejo isso tão latente assim. Irmão, a gente tem tanta coisa para falar. Cara, você falou aí dos três poderes, né? Que eles acabam escolhendo. Exatamente. Legislativo, executivo e judiciário. Isso. Só para a gente deixar isso como uma instrução. O legislativo é a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados. Sim. Deputado estadual, deputado federal. Exatamente. O estadual fica nos estados e o federal fica em Brasília. E o municipal, né? Que são os vereadores. Os vereadores, faz parte do legislativo, a Câmara dos Vereadores. Tá. Câmara Municipal. É mais exatamente. Distrital, né? Seria mais regional ali? Seria... município, né? Tá. Você tem 4... A federação está dividida assim. Você o Brasil. Tem, a União, né? Tá. Que é a formação dos estados, municípios, né? E o Distrito Federal lá. Tá. Então você tem, no nível federal, o Poder Judiciário. Ok. E no nível estadual, no nível federal você tem o Judiciário, Tá. o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Tá. O Executivo é representado pelo presidente e os ministros. Ok. O Legislativo, o Senado Tá. e os deputados federais. Tá. Né? E o Judiciário, lá em cima, né, você tem os tribunais superiores. Tá. São o STF, STJ. Tá. Agora um puxadinho do STF, que é o TSE, né? Tá. E você também tem os tribunais regionais do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, tudo em nível, a máxima hierarquia deles lá, né? Aí descendo para os estados, você tem os tribunais de justiça, que é órgão do poder judiciário. Tá. Você tem também os tribunais regionais federais, que é como se fosse
a esfera federal no Estado. Tá. Entendeu? Uma representação. Isso, exatamente. Né? Tem as varas do trabalho, tem os tribunais regionais. Você já do entrou trabalho. muito na vara, senhor? Eu tinha que fazer essa. Eu tinha que te perguntar. A gente está acostumado com a vara, né? Se você vai escolher essa carreira, prepare-se para a vara, né? É verdade. É. E você tem no âmbito municipal, inexiste o judiciário em âmbito municipal. Tá. Tá. Não tem. Não tem. O poder judiciário é do Estado Para cima. Né, para cima. Em âmbito municipal, você tem as câmaras Câmara Municipal, A vereança. que é a vereança, e o prefeito. E o prefeito. Né? No âmbito estadual, você tem o governador e os secretários. Tá. Né? Também tem os juízes. Aí começa. E no legislativo você tem o deputado estadual. Né? E uma diferença que é em Brasília. Brasília ela tem o Distrito Federal. Ele é como se fosse um misto de município com estado. Tá. Né? Então você tem ali o governador em Brasília, né? Tá. E você também tem deputados estaduais lá. Né? De Brasília. E tem também os territórios, que são áreas que estão sob o poder da União, né? Tá. Vamos dizer assim, os territórios. Tá. Então é isso, legislativo, executivo e judiciário. Qualquer uma dessas esferas, né? Qualquer uma desses poderes, né? Tem atividades para quem é formado em direito, né? Tá. Então, você tem as procuradorias dos municípios, você tem as procuradorias dos estados, você tem a Advocacia Geral da União, o Ministério Público, a magistratura. Tá. Um comentário. Quando o iluminista lá, o Montesquieu, pensou, ele não pensou isso, né? Ele dividiu, você legisla, você executa e você julga. Foi bom você falar nisso. Eu acabei me entretendo mais numa questão de terminologia, de divisões ali. Mas é isso aí. O Estado, o que ele faz? Ele tem algumas funções. E algumas delas são atribuídas, por exemplo, ao Poder Legislativo, que é o de criar as leis. Tá. O Poder Legislativo cria a lei. Ele não sabe para quem que é a lei. Né? Ela é geral e abstrata. Entendeu? O Executivo executa A lei criada. a lei criada. Mas aí ele já sabe por que ele está executando essa lei. Sim. Ele instrumentaliza a lei criada. Exatamente. Tá. Então, por exemplo, você tem lá, foi instituído um tributo. Tá. Todo mundo vai pagar agora tributo por andar na rua. Tá. O Executivo, né, vai lá, emite um regulamento desse... Ok. Né, um decreto e fala, olha, já A vai partir ser... de hoje... Mas isso tudo com base no que está na lei. Tá. O Executivo não inventa moda. Porque ele tem que ser factual, né? Ele tem que Isso. ser real, enfim. Isso, A lei tem que isso. ser criada para algo que existe. Não pode Justamente. ser de uma viagem de ácido de quem cria isso. Exatamente. E quando há... Então, já que existe uma lei, se ela não for cumprida, né, ela é levada para o judiciário Tá. para que ele diga ali o que é que tem que ser feito. Você entendeu? Quem manda mais? O que executa, o que cria ou o que julga? Então, aí na ideia do Montesquieu é exatamente distribuir esse poder, né, para que sirva de... Eles falam freios e contrapesos, entendeu? Tá. Só que hoje... Hoje tá sem freio, tá na banguela o carro, né? Só que hoje dois se uniram, entendeu? Tá. Porque o que acontece? Tá sendo tudo judicializado. Já ouviu falar essa expressão? Nunca ouvi falar. Então vamos supor, o cara fala o seguinte, olha, eu quero nomear... O presidente fala, eu quero nomear um ministro da Justiça. Tá. Aí vem olha o joguinho qual que é. Aí vem um do Senado e entra com uma ação no judiciário, no STF, para falar o seguinte, não, esse cara não pode ser nomeado. Ele
tem uma pinta aqui, entendeu? Uhum. Tá. Aí o judiciário fala, é verdade, entendeu? Tá. É verdade. Isso está sendo feito dessa forma. Porque assim, a nomeação é livre do presidente. Tá. Como é livre de um prefeito nomear quem ele quiser ali. Claro que tem que se levar em consideração uma série de coisas, idoneidade, questão da probidade. Até o próprio interesse do presidente em nomear aquele sujeito porque ele visa algo lá na frente depois, né? Então, ou de não nomear aquele porque ele pode ser uma desavença, um desafeto do partido, porque tem muito disso também, né? Isso. E aí, o que acontece? Então tem essa via da judicialização de tudo. Tá, então. O cara fala, precisamos abrir uma escola. Ele, não, vai lá, o STF, eles querem abrir uma escola, mas tem uma família de pintinho ali na escola, de galinha. Aí o judiciário fala, não pode quando tem pintinho. Aí, Sandro, mas tem o contrário também, né? Então vamos supor, tem uma atualidade aí, tem uma questão, é o seguinte, o presidente do Senado é o único, enfim, lá de acordo com o regimento interno, que poderia abrir um processo de impeachment contra um ministro do STF. Só que ele não faz. Ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele é meu amigo. Ou se ele fizer, alguma coisa aqui vai acontecer, entendeu? Tá. Eles vão julgar os meus casos, entendeu? Então tem isso, né? Me perdoe, enfim. Tá. Eu tô olhando pra câmera aí. Me perdoe. O André. A judicialização, tá bom? Era isso. Tá, cara, como é interessante que aí a gente começa a perceber o que está passando hoje, né? Nas eleições, né? Então a gente tem aí dia 30 um grande desafio, né? Na escolha serão 3 toques, 2 números e 1 confirma. Exatamente. Você vê como a gente está falando de direito aqui, né? E nós continuamos a falar de direito. Não é possível, né? Que depois de 10 anos de processo, descobriram que o camarada não tinha uma competência ali, tá? Para julgar fulano de tal. Tá. Né? Então, não sabiam. Uma coisa tão elementar assim. Né? Enfim, mas onde eu quero chegar com isso? Não na política. É se utilizar do direito como um instrumento para atingir o fim que quer. Compreende? Compreendo. Então... O André, quando você fala isso, né, essa manipulação da informação, né? A gente não vai falar disso agora, porque a gente não tem tempo para isso, mas... Vamos esperar para o dia 29. Vamos esperar para o dia 29, a gente lança um episódio, né? Cara, a escola de Frankfurt, ela falava isso, né, da manipulação da informação, exatamente. O poder midiático para manipular as massas. Então a escola de Frankfurt cria aí a sua teoria crítica e ela fala muito do ponto de vista da indústria cultural, enfim, mas ela fala manipulação de massa, manipulação de informação, né? Da mídia, né? Da mídia. Então a gente vai mostrar isso sobre este candidato e isto sobre este candidato para manipular e usar inúmeras informações de várias esferas, social, religiosa, pessoal, sexual, enfim, tudo, né? Tudo é ferramenta, né? Para manipular a grande massa, né? E aí a gente chega hoje, é dia 13 do 10, hoje é dia 13, né? 13 do 10. E aí a gente... Ainda tem muita gente que não sabe. 13 do 10 de 22. Pois é, olha que dia. Hoje é 13 do 10 de 22. A gente ainda está na dúvida. A gente ainda está... É subliminar essa informação, né? E aí... E tem aquela ideia de contar uma mentira 1000 vezes, né? Isso, Então, é muito louco. E eu acho que um dia a gente pode marcar para você voltar, para a gente falar isso... O senso de cidadania, a consciência de ser cidadão, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. A gente vai combinar um dia para você
Fechado. Para você aceitar. Para a gente terminar. Quem está pensando em fazer direito, repensar. Na tua carreira de 22 anos, você viveu alguma experiência que você falou, caramba, isso ganhei o dia. Valeu a pena. Valeu a pena estudar na Unicid, fazer pós-graduação no Mackenzie, me dedicar tanto a isso, e hoje está enfrentando promotoria, o juiz, enfim. Você tem alguma experiência que valeu a pena? Tenho sim, Sandro. Eu não me considero um bom advogado, porém eu tenho muitas causas em andamento que eu tive muitos êxitos, né? Tá. Se ganhar causa for um sinônimo de bom advogado, então eu sou um bom advogado, né? Mas existem sim, eu sou muito romântico na profissão, né? Tá. Eu tenho... Você beija as pessoas, tá? Você abraça, você dá bombom, você tá, entendi. Exatamente, né? Eu levo... Porque é o seguinte, quando você lida com um problema jurídico de alguém, para aquele alguém, aquilo é tipo uma questão de sobrevivência. Tá. Né? Então, por esse âmbito aí, quando você conquista, né, algo, por um caso simples, uma senhora que teve descontos indevidos na pensão dela, do INSS. Tá. Né? Então, quando você entra com um mandado de segurança, o juiz para de descontar e ainda devolve 20 mil para ela, né? Tá. Ela te põe nas alturas, né? Uhum. Então eu ainda sou muito romântico nessa questão de... Você vira o Sassamutema, o salvador da pátria. Exatamente, né? E aí em âmbito empresarial, né? A coisa também é do ponto de vista financeiro, mas em outro patamar, né? Então, por exemplo, eu já cancelei multa de cliente meu aplicada por órgãos públicos aí, de 3 milhões, 4 milhões de reais. Poderia acabar com a vida do... Então, quando você pega uma sentença dessa, que é favorável a você... Ao seu cliente, a fala, você. porra, Legal. Fiz o caminho certo, fiz a lição de casa, entreguei, recebi o que devia receber e tá bom. Opa, aí... não é assim. Os honorários, né? Ainda estou me devendo. Ô, gente, por favor, vamos pagar o André aqui, por favor, hein, gente? Mas esse seria um caso, porque era uma empresa que iria para falência com aquela multa. Então, o direito administrativo, onde eu fiz minha pós-graduação, né? Então, isso valeu a pena. Valeu a pena. Evidentemente, você também deve ter tido alguns momentos que não foram muito bons e que você, às vezes, pode ter falado, porra, pra mim deu, chega, eu vou na Dianética, eu vou na Dianética, ou eu vou voltar a trabalhar com TV a cabo, ou vou ver tabule no não sei aonde. Também. Você teve algum momento que foi te negativou, te deixou para trás? Vários também, vários mesmo, né? Recentemente, né? Eu tive um que até apareci na TV Record, né? Tá. Era um caso que a gente tinha muitas provas, muitas evidências que a pessoa não tinha cometido um crime, né? E ela foi condenada pelo crime de roubo, né? Então ela não estava no lugar, ela não estava ali, né? Mas existiram vítimas falando, não, foi essa pessoa mesmo, né? E a gente tinha prova. E eu ouvi do promotor, porque eu falei assim, promotor, era 8h20, esses camaradas estavam aqui. O crime estava acontecendo 8h30, a 2 quilômetros de onde eles estavam. O cara falou assim, doutor, ele pode ter se confundido com o horário, sabe? A questão da hora era uma besteira. Ouvi isso do cara, né? Então Aí ele foi condenado. Foi condenado a 4 anos de prisão. E tá preso. Já está solto porque tem medidas ali que a gente consegue
né? Tá. Isso em âmbito... Isso faz com que você... Dá uma diminuída no tesão, né? Porque aí você fala, porra, tá... O que quer dizer? Não quer enxergar, é mais um, sabe? E não é mais um. Nesse caso, não era mais um. Né? Não é porque é meu caso. Não. Não, isso deve acontecer com outros advogados, com outras pessoas Sim, que passam sim. por isso, né? Velho, para quem quer escolher hoje a carreira, uma palavra assim, o que você fala? O cara falou, vou prestar vestibular, vou estudar na faculdade, eu quero ser advogado, vou prestar OAB. Qual que é a mensagem do velho do Rio? Que tá... Vou mostrar cobra. Vou mostrar a cobra para você, a vara. Sandro, olha, eu acho que assim, eu venho de uma época onde eu não tenho muito medo de atuar em muitas áreas. Primeiro porque o direito é um só. Né? O direito é uno, né? A gente aprende isso. Mas didaticamente ele... Só que isso faz você ficar muito disperso e não ter um foco ali numa questão específica. Por exemplo, o direito digital agora, né? Então tem aí as redes sociais. Tal. Então a dica que eu dou para as pessoas é o seguinte, estudem muito, né? Estudem demais mesmo, quando você já tiver, enfim, formado ou passado na OAB, e escolha uma área específica para atuação e se especialize nisso, entendeu? E seja o cara na área. A sua melhor versão naquilo. A sua melhor versão naquilo. Tá. E aquele que está hoje no terceiro, o menino e a menina, e que tem vontade de fazer direito, siga, faça, né? Faça direito, né? Tenha em mente que vai exigir da pessoa tudo isso que nós conversamos, a questão de uma boa leitura, né? De uma interpretação de texto, uma saúde mental. Saúde mental é tudo, cara. E assim, paciência, porque vai lidar com pessoas, né? Tem muito jogo de interesse. Isso, tem muito. Precisa network, tudo isso. Tá né? bom. Tá bom? André, se a gente quer te achar em algum lugar, onde que a gente te acha? Fazer pergunta, contratar, se alguém precisa de um advogado, né? Onde que te acha? Quer te fazer uma pergunta, te chamar para uma palestra ou para tomar um café? Legal. Sandro, eu não tenho redes sociais, né? Eu, infelizmente, não tenho paciência para rede social. Não tenho, né? Então, eu tenho um e-mail do Yahoo desde 2000, né? Foi uma amiga minha que abriu, porque eu não sabia. Não sabia digitar, né? E tenho atualmente o WhatsApp. Então, quem quiser falar comigo, se precisar de alguma orientação, ou quiser me contratar para alguma palestra, coisa do tipo, é andrefilomeno@yahoo.com.br. Ok. andrefilomeno@yahoo.com.br. Exatamente. E também você pode escrever aqui nos comentários, mandar mensagem, que aí a gente direciona para o André, ele também vai visualizar isso daí, não é? Sim. E aí é só chamar só esperar. Só esperar o AB me chamar. Cara, André, obrigado cara, você, de verdade, cara. A gente já fazia um tempo que tava para marcar esse encontro. Verdade. E agora... Saiu, né? Saiu, que bom. E a gente mantém... Você hoje mora em Guarulhos. Atualmente moro em Guarulhos. Você tem um escritório em Guarulhos. Tem um escritório em Guarulhos e um escritório trabalhista em São Paulo, que tem uma sociedade lá. Né? Aqui em São Paulo fica onde? Na Coronel Xavier de Toledo. Perto do mapping antigo, né? Quem perto não do sabe quem é o mapping, né? Não, agora não é o Shopping Light, né? Bonito e lá, hoje na sala de aula eu estava falando sobre projeto de vida. Eu falei, a não ser que você seja da filosofia do Zeca Pagodinho. E aí a menina levantou a mão e falou, professor, quem é Zeca Pagodinho? Eu falei, velho, para a aula. Vamos dar aula de pagode, samba, de cultura. Aí eu falei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nossa, pro, nunca ouvi. Eu falei, parou, diretora, para aqui, vamos. Então, se quiser te achar, andrefilomeno@yahoo.com.br ou manda mensagem para cá e a gente te acha. Exatamente. Beleza, obrigado. Bom, obrigado por você ter vindo até a gente conversar aqui no Conversandro.
E vai ser muito bom você um dia voltar para a gente falar sobre cidadania. Vamos voltar. Beleza? Vamos voltar. Valeu, Sandro. Obrigado. Cara, um abraço, dá tchau pra galera. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. E obrigado vocês que estiveram conosco. Sexta-feira, meio-dia, que é a sexta-feira, é a outra, que dia que vai ser? Uma sexta-feira aí, 21. meio-dia, 21. A gente aparece. E mais alguma informação tem que falar ou não? Preço do dólar. Spotify, é verdade. A gente é chique, viu? Os meninos aqui fizeram tudo, né? A gente tá lá no Spotify também conversando. Bacana. Curte, clica no sininho, manda pros amigos, né? Você tem amigo, manda lá o link do Conversando. Se você tem inimigo, manda também. Tanto é que eu tô inscrito. Tanto é que o André tá inscrito. E Deus abençoe. Valeu. Obrigado. Falou André. Você, valeu, equipe. Pietro, Miguel. Obrigado, te amo, filho.